o jogador quer estar na seleção, amigo. Eu vou falar uma coisa. O jogador quer estar Você na acha que o seleção clube dele ia querer? Eu vou falar uma coisa muito o louca. Pedro mereceria mais a seleção brasileira nesse momento do que o Yuri Alberto. Sacanagem. Mas então... O Martinelli é Aí eu não sei essa dificuldade de Só o Vinícius criticar o Júnior tá melhor treinador. que ele. Ele errou. É interino, não é interino, azar o dele. Mas não podia. Galera, o pilhado perdeu a linha com a convocação do Yuri Alberto para a seleção brasileira e a não convocação do Pedro do Flamengo. Ele ficou indignado com o debate e no final, o Bruno Prado ainda alfineta dizendo que o Pedro deveria estar no lugar do Rony. Confira agora tudo o que rolou nesse debate, mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Mauro César Pereira, para você se despedir aqui com a sua opinião. Yuri Alberto mereceu a convocação para a seleção brasileira? O Emílio pode convocar quem ele quiser. Esse jogo não tem a menor Que importância. loucura, mas não foi isso que eu perguntei. Eu nem... Mas ele tá respondendo, é uma rebeldia. Convocar o que você quiser. Brasil, Marrocos, Ramon de técnico interino. Qual a relevância disso? Ainda bem pro Flamengo que não convocou o Pedro. Que é muito melhor que o Roberto, né? Ótimo pro Flamengo. Excelente, que o cara não vai ter que viajar para jogar esse negócio aí. O Fluminense teve azar, convocou o André. Pode ser bom se algum cara lá vê futebol no André, que ele é ótimo, né? E resolver contratar. O Fluminense está sempre querendo vender seus jogadores porque precisa, mas pro Fluminense, pro time é péssimo. Ficar sem treinar, sem acompanhar o trabalho durante um período aí, até o jogo contra o Flamengo, né? Mas por mim, convoca quem ele quiser, tudo. Pode se divertir bastante. Ramonismo. Dando uma opinião, assim, até pra te motivar, né, a responder mais. Você acha que Só acho que ele vai se motivar Eu com não qualquer acho- eu não coisa acho sobre melhor isso. se eu vou momento me do Yuri dedicar Alberto. para assistir essa partida? Quê? Pergunta se eu vou assistir essa partida. Então vou te perguntar. Mauro César Pereira, você está animado para assistir ao amistoso entre Marrocos e Brasil? Não vou assistir essa partida. Lógico que não. Você não vai ver. Não, vou procurar um jogo melhor para assistir. Sábado, 7 da... Não vou assistir. Depois eu vejo o que aconteceu, como é que foram os gols. Faz a menor diferença. Sábado, 7 da noite, você reúne a família. Não tem o menor interesse em ver esse jogo. Sério? Copa do Mundo, quem reúne a família pra ver um jogo de seleção brasileira? Ninguém. Ultimamente, vai. Ninguém. Mas vindo dele, eu assumidamente não assisto o jogo adoidado. Agora, ele eu esperava. Esse é um bom jogo pra você ficar com a Lívia. Sábado, na 7 da casa do noite. Marrocos. Tinha bola parada no Marrocos. Aqui. Pô. Pô, melhor Depois momento da que você história do discutiu a futebol de bola Marrocos. parada do Melhor Wellington momento- Rato, pô, isso aí. Melhor momento da história do futebol de Marrocos. Mas até o Pedro é melhor que o Yuri Alberto. Se fosse uma É, o convocação assim pra valer. Não é o melhor momento do Yuri Alberto. Não, não é. É isso que eu fico me perguntando, porque ele já teve um momento bom no Corinthians na temporada E passada. com um Agora, detalhe, e ele ainda vai ter uma semana a menos de treino, né? E outro que, assim... De se- jogo, de como treino, é, de a ritmo de convocação jogo. realmente ela não tem nenhuma importância, um amistoso que tanto faz. Se fosse uma convocação pra valer, acho que não tem um motivo, assim, pra não ter, por exemplo, o Martinelli numa convocação. O Martinelli hoje, pra mim, depois do Vinícius Júnior, é o melhor atacante brasileiro. Jogou a O Bela cara tá jogando Copa, muito. tá voando na O próprio Premier Bruno League, Guimarães. É sim. que realmente, assim, é um técnico interino, não dá nem pra dizer que é um início de trabalho. Tá, não, porque- mas ele é interino, mas ele assiste futebol. Ele O Yuri Alberto tem a questão da seleção olímpica, que o Ramon tá pensando mais no trabalho futuro do que alguma coisa. Tem alguns motivos assim, não é o melhor momento dele. Pô, mas o mesmo, Martinelli é mais novo que o Não, Alberto. eu sei, até outra Ele função chamou e cinco tal. pra sub-20. É, É meio uma ok. convocação meio aleatória. né? O Martinelli teria chamado na primeira lista. Agora, com certeza, até pelo tempo, ele não podia chamar ninguém da Europa, ele tinha que chamar alguém do Brasil. E olha que o Brasil tá bem de centroavantes, inclusive estrangeiros, né? O Cano voando, o Soares, apesar do pênalti perdido de Erechim, tá muito bem, fez o primeiro gol, tal, na virada que levou o Grêmio, enfim. A gente tem boas opções de centroavante, até alguns que não estão tão bem, mas tem um enorme potencial, enfim, tem um que está convocado, vai, que é o Vitor Roque, o Hendrick não tá tão legal, né? O Rony tá de centroavante, está chamado. Enfim, mas de novo é uma seleção que eu comento de trabalho, mas eu acho uma coisa legal da convocação é o seguinte, mesmo sendo interino, ele tá mesclando, não é fazer o que se fez em 90, embora tenha dado certo. Aquela estreia do Falcão em agosto de 90 em Rijon, aqueles 3-0 contra a Espanha, aquele time da história da seleção brasileira, poucas vezes aconteceu aquilo. O time que começou o jogo tinha só um jogador que tinha jogado outras partidas, que era o Nelsinho, ex-São Paulo, então no Flamengo, tinha 18 jogos pela seleção. Depois todos os outros estavam estreando. Claro que levou a paulada, né? Só que entre os que estavam estreando tinha Márcio Santos, que 4 anos depois seria zagueiro titular do Brasil campeão do mundo, Cafu, que viria a ser o capitão do Penta, jogaria a final de 94, jogaria de 98, se for o jogador que mais jogou na seleção brasileira, e naquela convocação ainda não estava, mas estaria depois o Mauro Silva. Ó, o Yuri Alberto em 2023. São 10 jogos, 4 gols e 3 assistências. O Pedro, 12 jogos,
13 gols e 3 assistências, sendo inclusive o artilheiro do Mundial de Clubes. Ele foi com 4 gols. Aí a gente tem o Arthur Cabral, 34 jogos, 12 gols e 1 assistência, 2022 e 23. E o Gabigol, 14 jogos, 8 gols e 1 assistência. Peço também os do Gabriel Martinelli, porque o Bruno lembrou aqui, que é jovem também. Ó, o Gabriel Martinelli, 38 jogos, 2022-2023, 13 gols e 3 assistências. Mas lembrando que ele participa da Premier League. E é todos esquerda, esses gols, né? Não é centroavante. da Premier League. Agora, o Ramon tá inventando um pouco, né? Tá dando uma inventada. Tudo bem que ele já falou que ele é interino. Mas, pô, ele é interino, mas ele não... Ele assiste aos jogos, pô. Não é o melhor momento do Yuri Alberto pro Yuri Alberto ser convocado. Pera lá, também ele não tá participando da Olimpíada da Matemática para convocar só por conta de número. Ele Tá, então sabe ele tá que... jogando bem, o Yuri Alberto? Não, mas ele sabe que é um jogador então- de potencial. Pensando em seleção olímpica, ok, vai lá, joga um jogo que, aliás, tem pouquíssima importância. Eu acho que o Yuri Alberto, a despeito de estar muito mal, de não estar tão bem agora, ele vai ser um jogador de várias outras convocações, porque lá eu acho que ele é um cara de muito potencial, ainda vai evoluir, vai ser um jogador muito bom. Agora, para aproveitar, para observar um cara que pode, quem sabe, fazer parte de um elenco de seleção olímpica, tá ok. Agora, eu vou confessar um negócio pra você que também é entre nós. Eu vi o Vitor Roque em campo no final de semana. É um negócio avassalador, porque o moleque tá um touro. Ele entrou na metade do jogo do Atlético Paranaense, estava 0-0, o jogo acabou 2-0 em 2 jogadas que ele criou e o Atlético ainda perdeu um pênalti. Esse vai voar alto. Ó, mas me desculpa, tá? O Pedro, por exemplo, tá numa temporada muito melhor que o Yuri Alberto. Sim. O Pedro tem uma temporada, o Pedro foi pra Copa. Mas o Tudo Pedro bem, vai pode ser um jogar, símbolo de uma Pirão. seleção que tava na Copa. O Corinthians tá de folga. Mas o Pedro, mas o jogador, ele tá cagando pra isso. O jogador quer estar na seleção, amigo. E você acha que o clube dele, O jogador quer estar você na acha que o seleção clube brasileira. dele ia querer? Eu vou Tá bom, falar uma mas coisa ó, muito o louca. Pedro mereceria mais a seleção brasileira nesse momento do que o Yuri Alberto. O Alberto achou que era o momento Inclusive, a quantidade da de chance do gols. Davis. O Roger Guedes E o- merecia mais que o Yuri Alberto. Se Olha queria aí. levar um atacante do Corinthians, o Roger Guedes, que eu acho um jogador muito mais ou menos, mas ele tá melhor que o Yuri Alberto. Acho que nenhum dos dois, mas eu acho que o desempenho Roger do Guedes ano, esse ano sim. tá melhor. Até Se fosse o artilheiro. caso. Tem uma coisa que Embora não acontece em seja seleção centroavante. depois Claro, da claro que o Yuri Copa. Alberto é melhor que o Roger Guedes. É lógico, como Mas nesse jogador é momento, melhor, não, mas claro. o momento dele não é bom. Não tem explicação porque que ele foi convocado agora. Assim, tem uma coisa que E acontece. lembrando, ó, o Flamengo pagou mico aí no Mundial, mas o Pedro foi o artilheiro do Mundial. Não acho também a melhor temporada do Pedro, acho até que ele deve marcar mais. Mas o Pedro, ó, aí falam, clubismo. O Gabigol não tá num momento bom. Não merece. Mas o Pedro merece mais que o Yuri Alberto. Como o Bruno falou, o Gabriel Martinelli merece mais que o Yuri Aí Alberto. é sacanagem. Mas então... O Martinelli é. Aí loucura. eu não sei essa dificuldade de Só o Vinícius criticar o Júnior tá melhor treinador. que ele. Ele errou. É interino, não é interino, azar o dele. Mas não podia Convocou mais chamar o errado. Martinelli agora. Por quê? Nesse Martinelli agora, por momento, conta do que eu expliquei. Passou já o prazo para chamar jogador Ele que deveria atua ter fora sido do chamado país. na primeira que chamava. Chamava na Sim, primeira. sim. Pela bola que ele tá jogando. Essa agora não Claro. tinha como nenhum No jogador da lugar do Europa. Rony, por exemplo. Sim. Assim, uma coisa que eu acho muito, que eu acho Desmancha pra Lembrando que o Yuri Alberto foi convocado por causa da lesão do Richarlison, Isso. tá? Que saiu chorando de campo aí. E o Bremer foi no jogo chamado do pro lugar do Marquinhos, Marquinhos. Uma coisa que eu acho muito ruim, e nós, imprensa, também incentivamos muito isso. Sempre que o Brasil perde uma Copa, fica-se um clima. Tem que mudar? Não tem que mudar nada. Os melhores são aqueles mesmo, um ou outro. A convocação, o Tite levou 26. Aí você pode discordar de alguns ali. Eu levaria esse ao invés desse. Aí tem uns que estão mais velhos, o Thiago Silva. O Daniel, se não estivesse preso, também não seria convocado, porque tá com 40 anos. E o Thiago tá com quase 40. Ok, tem uns que você sabe que... ok, vamos botar outros. Mas fica uma coisa, não, tem que mexer para Novo pensar ciclo, no... manda Não todo tem mundo novo embora. É errado ciclo. isso. 90% do time é aquele mesmo. Aí você vai mudando naturalmente. Esse aqui agora não tá bem. Aí troca, traz, olha, tem um que tá jogando bem. Mas eu acho meio forçado, sempre pós-Copa, você tem que tirar metade do time. Esse Não, time de 90, era a ordem do Ricardo Ah, Teixeira. sim. Esquece o mundo de 90. Aí, quando foi campeão do mundo, foram 10, eram pra ser 11 e não fosse o Ricardo Gomes Que machucado. existe uma grande cascata, né? Que o Brasil, agora nem falam tanto isso, mas falavam muito, e sempre foi cascata. O Brasil tem 3 times pra ganhar a Copa? Não tem. Se tivesse, ele teria uns 10 títulos, não 5.
E os melhores brasileiros são basicamente aqueles que há um mês e uns 3 meses foram para a Copa do Mundo. Não mudou tanto assim. Aí você, ok, um ou outro pode do gosto pessoal do treinador, eu prefiro esse ou aquele. Mas 90% dos convocados para a Copa, acho que qualquer um convocaria 90% daqueles caras. Então, eles continuam sendo os melhores brasileiros que tem. E de novo, é questão de gosto mesmo. O que você quer agora? Sei lá, pizza, calabresa, mussarela. E você vê a convocação das outras seleções, eles estão com os mesmos times. Aí, o Marrocos tem que mesmo. ser. O Cristiano Ronaldo vai ser da história de Marrocos. Vai ser a mesma seleção. Chamaram o Cristiano que é uma má notícia, aliás. Ainda mais em Tanger lá. O amistoso, ele acaba não mudando muito, mas se for levar o jogo a sério, o Marrocos tem muita chance de ganhar o Brasil esse jogo. Claro. O Marrocos vai jogar em casa, empolgado com a base da Copa, estádio lotado, melhor campanha da história. Tem muita chance de Marrocos ganhar do Brasil. O mais provável palpite é a vitória de Marrocos. Betar do Marrocos. Não. Sim. Mas não dá pra gente dizer que Marrocos é favorito contra o Brasil, vocês acham? Contra esse Brasil. Esse jogo é. Ué, então vocês estão assumindo que a convocação foi uma droga. Não. O Brasil vai enfrentar a equipe que é semifinalista da Copa do Mundo, mas foi a zebra da Copa. Sim, que a Copa 3 mesmo, mas foi. Jogando em casa, uma das torcidas mais interdecentes. Eles vão levar o jogo muito a sério. A seleção brasileira sempre é a mesma base que foi. É o mesmo time, é o mesmo elenco que acabou de ser semifinalista de Copa do Mundo. E ganhar do Brasil com os caras põem sangue nos olhos, né? Só alucinados pelo Brasil. Mas então tem alguma coisa errada com o Brasil, porque também era pra ter sangue nos olhos da seleção ganhar de Marrocos. Não, vai ter O jogador não fala seleção brasileira, Não. É diferente. Mas a pegada dos caras é outra. Técnico interino, mas é claro, para todos, principalmente os convocados pela primeira vez, eles vão jogar. E às vezes pode não ser interino, né? Pode ficar. O Scaloni era interino também, eu falo toda hora. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam? O Pilhado tem razão? Na opinião de vocês, quem deveria ser convocado? O Rony ou o Yuri Alberto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque eu quero saber. E até o próximo vídeo.